Box Os Bridgertons edição de luxo, será que vale a pena? Oi gente, meu nome é Sara e hoje eu vou fazer a review desse box lindo aqui da série Os Bridgertons, da Julia Quinn. Bom, falando um pouco sobre a história, a série ela se passa em Londres no século XIX e cada um dos livros vai focar em um dos irmãos da família Bridgerton, onde cada livro vai narrar a história de amor de cada um dos irmãos. Ele é da editora Arqueiro e é uma edição comemorativa dos 20 anos de lançamento. Ele é composto por 9 livros, sendo que 8 deles são sobre as histórias de amor dos irmãos e o nono livro ele é um livro que vai reunir segundos epílogos para cada uma das histórias. Bom, vamos começar a review mais detalhada então aqui pelo box. Ele é bem resistente, como vocês podem ver aí no vídeo, eu tô dando umas apertadinhas para vocês terem uma noção. Ele não tem nenhum detalhe aqui na parte de dentro, é totalmente branco. Ali na parte de trás a gente vai ter uma arte com o nome da série. A mesma coisa vai se seguir ali nas duas laterais. Na parte de cima, a gente vai ter apenas uma estampa e a mesma coisa segue ali na parte de baixo. A diferença é que aqui a gente vai ter o logotipo da editora Arqueiro e também o código de barras. Todos os livros, eles ficam bem dentro do box, eles não ficam para fora, então esse é um ponto muito positivo porque os livros ficam bem protegidos no box. Depois que eu terminei a leitura dos livros, o box acabou cedendo um pouco ali nas laterais, mas isso é normal, pode acontecer, porque quando a gente manuseia os livros, eles acabam se expandindo um pouco e acontece de alguns boxes não suportarem mais os livros dentro, mas nesse caso aqui o box deu uma cedida e mesmo assim fica um pouco apertado de colocar os livros, mas não é nada muito preocupante, a gente consegue colocar os livros de volta ali no box sem muita dificuldade. Vamos iniciar então a review dos livros. Bom, como vocês devem ter notado, os livros eles têm um tamanho diferente do comum, eles são bem pequenininhos. No primeiro livro, ali junto da sinopse, na parte de trás, a gente vai ter uma explicação da própria editora, explicando que o formato diferenciado dos livros é uma homenagem aos livros de capa dura e formato pequeno que eram comuns lá no início do século XIX, que é a mesma época em que se passam as histórias. Eu vou estar deixando aí na tela uma comparação entre essa edição e a edição comum para vocês terem uma noção mais ou menos de qual é o tamanho. Vamos ver então os detalhes das capas. Bom, os livros eles são todos em capa dura, todos eles têm uma imagem na capa com verniz localizado nelas. Vocês vão conseguir ver aí no vídeo que as imagens elas têm um brilho diferente ali quando a gente coloca eles contra a luz. Eles também contêm ali no topo um hot stamp dourado com o nome da autora. Seguindo do nome da autora, a gente vai ter ali o título do livro e logo abaixo ali o nome da série. O meu livro número 7, ele veio com uma avaria na capa. Como vocês podem ver no vídeo, ele tá com esse detalhe ali meio enrugado na parte de cima. Eu não sei explicar muito bem o que aconteceu aí. Ele veio assim. Mas acontece, né? Infelizmente ele veio com esse detalhe, então achei importante mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada então aqui nas laterais dos livros. A gente vai ter aqui na parte de cima um detalhe com o nome da série e uma miniatura da foto de capa, seguido ali dos nomes da autora e o título do livro. Aqui abaixo a gente tem o número do livro para identificação no box e o logotipo da editora Arqueiro. Aqui então a gente vai ter o nosso segundo ponto negativo. O terceiro livro aqui no meu caso, ele infelizmente veio com uma avaria também aqui na parte de baixo, na lateral dele. Na parte de trás, nesse primeiro livro, a gente vai ter a sinopse da série e do livro também, e um trecho falando um pouco sobre essa edição, como eu comentei lá no início. Nos demais livros, aqui na parte de trás, a gente vai ter apenas a sinopse do livro. Abaixo a gente vai ter então o ISBN e o logotipo da editora. Os livros eles também possuem pintura trilateral dourada, que eu achei a qualidade muito boa. Eu ganhei o box em 2023 e até hoje as pinturas elas estão praticamente intactas. Alguns livros estão com alguns detalhes ali na pintura, mas eu acredito que seja coisa do manuseio mesmo. Mas assim, no geral, eu achei que está muito bom.
Outro detalhe legal é que os livros eles vêm com fitilho. Alguns vão acompanhar ali a cor predominante da capa, mas outros não. No meu caso, pelo menos, não foi um padrão, como vocês podem ver aí no vídeo. E aí vamos para o nosso terceiro ponto negativo, que o meu livro número 1, ele veio sem o fitilho, infelizmente. Vamos dar uma olhada então no interior dos livros. Bom, aqui a gente vai ter a folha de guarda com esses detalhes aqui em dourado, um pouco mais escuro. Depois a gente vai ter aqui a falsa folha de rosto com o título da obra. Como vocês podem ver, esse aqui que eu estou mostrando é o primeiro livro. Ele veio com a falsa folha de rosto ali colada na folha de guarda. E isso se repete em outros livros também do meu box, que é outro ponto negativo aí. Eu acredito que não era para ser dessa forma. Depois a gente vai ter então a folha de rosto, a dedicatória e em todos os livros a gente vai ter também a árvore genealógica da família Bridgerton antes do prólogo. Bom, falando um pouco sobre as folhas, as páginas, o miolo. As páginas, elas são assim de uma cor creme, um amarelo bem suave, bem pouquinho transparente mesmo. Eu tô colocando aí um take de uma página que ela é totalmente em branco para vocês darem uma olhada de como é a transparência. Dá para ver um pouquinho das letras do outro lado da folha, mas assim não é nada que atrapalhe a leitura e também não dá para chegar a ler o que está escrito do outro lado. Sobre a diagramação, eu gostei, as letras elas não são muito pequenas, o espaçamento também, ao meu ver, está adequado, mas as páginas elas nem sempre vão seguir um padrão. Eu notei que em algumas páginas, ali nas margens, na direita e na esquerda, tem tamanhos bem diferentes. Não é nada assim que afeta a leitura, a gente consegue ler normal, mas é uma coisa que incomoda, né? Para uma edição de luxo, eu acredito que era para estar tudo perfeito aqui na parte de dentro, principalmente na diagramação. Continuando então, nós vamos ter aqui um detalhe no início de cada capítulo. Temos também elementos de respiro e alguns livros eles vão ser separados por partes. Então aqui eu vou estar deixando para vocês um exemplo. E deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram dessa edição, se acham que vale a pena. O valor é um pouquinho elevado, pelo menos na época que eu ganhei, eu lembro que o valor estava um pouquinho alto, mas quero saber a opinião de vocês. Então é isso, pessoal, por hoje e até a próxima.